E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Livre Software. E hoje eu vou tratar de um assunto bem polêmico. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que eu não quero empurrar minhas ideias, minhas experiências goela abaixo de ninguém, tá? O assunto de hoje será Windows versus Linux, tá? Então, roda a vinheta. Beleza? Como eu já havia dito, eu não quero empurrar meu conhecimento, minhas experiências goela abaixo de ninguém. O que eu vou expor aqui são minhas opiniões com base no meu uso diário e nas minhas necessidades, né? Eu não quero empurrar minhas ideias goela abaixo de ninguém, beleza? Isso eu quero deixar bem claro logo de início, porque eu sei que vão vir pessoas aí falando, né? Cada um defende seu ponto, é claro. Eu estou aqui apenas para levar vocês a pensar, a experimentar, entendeu? Então é isso. Beleza? Primeiro eu vou falar das ISOs. As ISOs, a ISO do Windows tem em média 4,5 GB de tamanho, né? É uma ISO bem grande e vem com poucos aplicativos padrão instalados. Apenas alguns players de vídeo, coisas básicas mesmo que vem. E o sistema é muito grande, beleza? Mas isso não chega a ser um agravante, tá? Temos também as ISOs Linux, que acho que a mais pesada que eu utilizei não tinha nem 2,5 GB, tá? Só que há uma coisa aí, as distros Linux, elas vêm com muitos aplicativos instalados para o usuário dia a dia, né? Então o usuário dia a dia, um usuário básico que vai utilizar apenas internet, editores de texto e outros aplicativos, não vai ter necessidade de instalar nada. O sistema já está pronto para esse tipo de usuário. Algumas distros também são voltadas para quem joga, então já vem com Steam instalado e alguns outros jogos instalados também. Você não precisa também instalar nada, você pode escolher, por exemplo, o Sabayon Linux, ele já vem com a Steam, né? É só você jogar seus jogos lá, já tá beleza. Ele já instala até o seu driver de vídeo automaticamente na instalação, você não vai precisar. Também tem as distros voltadas para usuários editores de áudio e vídeo, por exemplo, o Ubuntu Studio. Existe também as distros voltadas para quem faz teste de segurança em rede, por exemplo, o Kali Linux, que é o mais famoso deles, que é utilizado muito por hackers também, crackers também, para coisas erradas também, mas ele não foi feito com esse intuito, ele foi feito para testes de segurança, principalmente. Esse é o foco básico do Kali Linux. Então é isso aí, alguns pontos básicos sobre a instalação do Windows, né? O ISO do Windows e o ISO do Linux, beleza? A facilidade de instalação. Ambos os dois sistemas têm facilidade de instalação, ambos os dois são muito fáceis de instalar hoje em dia, tirando algumas distros Linux. Algumas distros Linux voltadas para usuários avançados são bem complicadas de instalar, por exemplo, o Gentoo, o Arch Linux, né? E essas distribuições aí são mais complicadas de instalar, são voltadas para usuários avançados, mas por exemplo, se você pegar uma distribuição Ubuntu, por exemplo, é bem fácil de você instalar. O Windows também é muito fácil de instalar. A inicialização, tanto o Ubuntu, que é o que eu uso mais, e o Windows, ambos a inicialização é muito rápida. Porém eu gostaria de deixar alguns pontos claros aí, com relação ao gerenciamento, né, de instalações. Por exemplo, quando você instala o Windows, a ISO já é bem grande e você vai ter que atualizar. Claro que nas distros Linux você também vai ter que atualizar, mas as atualizações do Windows são muito mais infladas. O sistema vai inflando
O sistema de atualização do Windows, dos pacotes de instalação, é bem diferente do Linux. O Linux não infla, não vai enchendo o sistema de DLLs e cada vez mais o sistema vai ocupando mais espaço. No Linux isso é diferente. Esse problema no Windows, quanto mais programas e atualizações vocês vão instalando, mais o sistema infla, mais o sistema vai ocupando espaço no disco. E com o passar do tempo, o Windows começa a ficar pesado, começa a ficar lento, chega uma hora que você acaba tendo que formatar o PC para ele voltar a ter o desempenho que ele tinha. Mas você vai tornar a instalar programas, tornar a instalar atualizações e ele vai continuar inflando novamente, até você ter que formatar o sistema de novo, porque vão aparecer problemas aí com DLLs e tal. Isso é devido ao gerenciamento que o sistema tem na instalação de pacotes, né? Na instalação de programas. Isso é a grosso modo, né? O Linux já não tem esse problema. O Linux você vai instalando atualizações, instalando programas e ele elimina certas coisas que já não são mais necessárias para o sistema. Então o sistema passa a não ocupar tanto espaço quanto o Windows e acaba não ficando tão lento com o passar do tempo. Então você pode passar anos com uma distribuição Linux instalada no seu computador sem precisar formatar nada. Isso é bem interessante também, é um ponto aí positivo que eu acho no Linux e negativo que eu acho no Windows. Outra questão no Linux versus Windows versus Linux, é a questão de segurança. Sabemos que para o Windows existem muitos vírus. Para Linux existem vírus, mas são muito poucos. Aí você vem e me fala, não, o Windows tem muito mais usuários que o Linux. Sim, é verdade. Talvez se o Linux se popularizasse mais, talvez existissem mais vírus para Linux. No entanto, a segurança do Linux é muito melhor do que a do Windows, né? O sistema é muito mais fechado, muito mais seguro do que o Windows, certo? E quando surge uma falha de segurança no Linux, rapidamente isso é consertado pelos próprios usuários, porque o código é aberto. Então o usuário reporta o erro e rapidamente isso é corrigido, muito mais rápido do que no Windows. Concordo que se houvessem mais usuários para Linux, existiriam mais vírus para Linux. No entanto, a segurança do Linux é muito superior. Você não instala nada no Linux que não seja permitido pela senha de root. Todo programa que você instala no Linux exige sua senha de root, sua senha de administrador. Ou seja, um outro programa malicioso não consegue se instalar automaticamente, igual no Windows acontece. Os sistemas, os vírus conseguem burlar qualquer tipo de segurancinha ali que tenha no Windows e acaba se instalando. Se aquele vírus não está no banco de dados do seu antivírus, ele entra no seu sistema, você nem vê, beleza? Às vezes você clica numa imagem na internet, por trás daquela imagem existe um vírus, um cavalo de Troia que será instalado no seu sistema, você nem vai ver, beleza? Se aquele cavalo de Troia, se aquele vírus não estiver no banco de dados do seu antivírus. Por isso, é muito importante que você pague pelo antivírus no Windows. Aí você vem e me fala, não, o Windows 10 tem o Windows Defender, ele me protege muito bem. Infelizmente, cara, o Windows Defender, o Defender, como vocês queiram chamar aí, infelizmente ele não está nem perto dos melhores antivírus do mercado, né? Então, isso segundo o site AV-Test. Eu vou deixar o link na descrição, né? Esse site ele faz comparativos, né? Testes em antivírus, e a nota do Windows Defender, né? Ele está ali na metade das notas que os antivírus top estão, né? Tem os antivírus que eles consideram top, que tem top do lado, e tem o Windows Defender e alguns outros que não tem o top, né? Aí você pode clicar lá e verificar por que ele não recebeu o selo top. Então, se você acha que o antivírus padrão do Windows vai te proteger, você está enganado. É claro, existem formas de se proteger na internet, né? Existem sites que você deve evitar,
protocolos de segurança, por exemplo, o HTTPS, sempre olhar se o site tem o HTTPS, né? E medidas, né, que você pode tomar aí para se precaver, beleza? Mas dependendo do que você acessa aí, você vai pegar vírus, né? Então o Linux é mais seguro do que o Windows, sim. Ainda na questão segurança, existe a polêmica, né, do Windows 10 na tal coleta de dados. Sabemos que a Microsoft coleta dados aí para uma melhor experiência do usuário, segundo eles. No Linux, isso é pedido permissão, né, para coleta de dados. Alguns programas pedem, né, para coletar dados para uma melhor experiência, mas eles te pedem, eles não te obrigam igual o Windows. O Windows não pede, ele tá por padrão, é padrão coletar seus dados, tá? Eles garantem que isso é 100% seguro, que os dados são encriptados, que ninguém vai interceptar. Mas você confia nisso? Eu não confio, né? A gente sabe, não é 100% seguro isso. Então, seus dados podem sim ser interceptados e podem sim ser desencriptados, ok? Então, mas tem gente que não liga, tudo bem, isso aí vai de cada um, mas eu não acredito que seja 100% seguro, beleza? Isso é mais um ponto aí da segurança do Windows que eu gostaria de chamar a atenção. Programas livres versus proprietários. O que é isso, Erickson? Bom, os programas Linux, em sua maioria, são livres, ou seja, são gratuitos, código aberto. Quem é programador, que não é o meu caso, mas quem é programador pode alterar o programa e fazer com ele o que se bem entende, né? Melhorá-lo, compartilhá-lo na rede com os outros usuários. O que não acontece com o Windows. O Windows, todos os programas são proprietários. Existem também programas livres no Windows, mas em sua maioria são proprietários ou grátis, código fechado. Esses grátis, código fechado, geralmente eles exibem propagandas, eles são livres para você, mas eles exibem propagandas. Por exemplo, um grátis que eu uso no Windows, eu usei muito, né? Que é o Avast Antivírus. Beleza, ele é um antivírus gratuito. É bom? Não, porque eu não usava pago, então eu acredito que não seja 100%. E ele exibia propagandas o tempo todo, né? Compre a versão paga, certo? Ele é grátis, mas ele exibe propagandas, ele é código fechado, eu não posso alterar nada. E em sua maioria no Windows os programas são proprietários. O que é isso? Você tem que pagar na maioria para obtê-los. E os grátis são código fechado, você não pode mexer e geralmente exibem propagandas. O Windows eu acho muito caro, o sistema é muito caro. Na minha opinião, aqui no Brasil é caríssimo, caríssimo. Na minha opinião, tá? Quem tem dinheiro, beleza, tá ótimo, né? Mas e quem não tem? Igual é o meu caso e o de muitos, né? Tem que pagar por programas bons, você tem que pagar para ter programas bons. Por exemplo, eu quero ter um Adobe Photoshop no meu Windows, eu tenho que pagar caro por ele. Se eu quero ter um CorelDRAW, eu tenho que pagar caro por ele. Se eu quero ter um antivírus bom, eu tenho que pagar por ele. No Linux, a gente não tem esses problemas. Os softwares são livres, você pode alterar o código-fonte se você quiser, você disponibiliza para os restantes dos usuários Linux. Isso é uma coisa que eu acho muito legal no Linux. É essa parceria, essa união que os usuários têm, né? A gente disponibiliza muitas ajudas para os outros usuários, a gente disponibiliza tutoriais, a gente conversa, é muito legal essa união, tá? Isso a gente não vê no Windows, como no Linux não, existem sim união entre usuários do Windows, mas em sua maioria não. Esses programas proprietários, eles levam à pirataria, à falsificação de softwares. E o que acontece quando você falsifica um software? Você não está apenas prejudicando o desenvolvedor daquele programa, você está se
prejudicando também. Ué, como assim eu estou me prejudicando? Se eu estou usando um programa que é pago, eu consegui usar ele gratuito. Pô, eu sou bom, cara. Eu craqueei o programa, eu estou usando ele gratuito, né? Mas com isso vem alguns problemas. Como eu falei, a questão da segurança. Existem muitos vírus para o Windows, tá? Ao você craquear um sistema, ou você tentar burlar um programa, automaticamente você está abrindo portas para que alguns vírus entrem. Às vezes o crack que você vai usar para burlar aquele programa já vem com um cavalo de Troia, por exemplo, ali embutido, que vai capturar seus dados. Ou então um vírus que vai danificar aí seu sistema. Quando esse vírus não está no crack, geralmente ele está no site onde você baixou aquele programa. Os vírus estão ali, então se tem algum problema na sua máquina, de segurança na sua máquina, alguma falta de atualização para aquele vírus não estar no banco de dados do seu antivírus, aquele vírus que está ali naquele site vai entrar na sua máquina, vai se instalar na sua máquina e vai danificar provavelmente. Então esse é um grande problema, a pirataria. No Linux a gente já não tem esse problema, por quê? Os programas são livres e os pagos que tem, existe um equivalente a ele, gratuito, muito bom. É um exemplo clássico aqui, um exemplo básico, o Crossover, que você pode pegar aplicações Windows e rodar no Linux. Não todas, mas muitas você consegue fazer isso. O Crossover é pago, mas existe o Play on Linux, que você com certo conhecimento, seguindo alguns tutoriais dispostos na internet, você consegue também rodar alguns programas Windows no Linux. Como eu disse, não todos, mas isso aqui eu apenas estou comparando um programa pago Linux com um programa pago Windows, tá? O Windows também existem programas grátis aí, mais ou menos equivalentes, mas geralmente não são tão bons quanto os que a gente encontra no Linux, tá? Então a pirataria, na minha opinião, é muito complicada, porque eu tenho que pagar por um programa, eu não tenho dinheiro, eu vou piratear ele, vou falsificar ele, e isso abre portas. Na questão de jogos, há um mito aí que os jogos pirata prejudicam o computador. Não prejudica, você vai rodar o jogo pirata, beleza. Mas você será privado aí, por exemplo, de jogar online. Existem jogos piratas que disponibilizam servidores pirata. Então você vai poder jogar online, servidores pirata. Mas o que acarreta isso? Mais hackers, mais cheaters no servidor do jogo. Então você não vai ter uma boa experiência no jogo. Você acaba abrindo mão de atualizações do sistema ou do programa pirata que você instalou. Você não vai ter atualizações. Então provavelmente aquilo vai manter brechas abertas para que outros vírus entrem, que é o caso do Windows. Se você pirateia um Windows, você provavelmente não vai conseguir atualizar o sistema 100%, porque eles vão detectar que o seu programa é pirata. Isso já aconteceu muito no passado, ainda acontece, beleza? Então, você não atualizando o sistema não vai corrigir alguns defeitos que ele tem, algumas portas que estão abertas, e algum vírus vai conseguir penetrar no seu sistema, tá? Beleza? Isso aí são outros pontos, né, que eu gostaria de falar, que é a pirataria, tá? O Windows 10 está gratuito. Muita gente que tinha o Windows 7, o Windows 8.1 pirata, conseguiu atualizar para o Windows 10 gratuitamente e o seu sistema ficou original. Mas essa mamata acabou agora dia 29 de julho, tá? Agora de 2016. Você não consegue mais baixar, pelo menos é o que a Microsoft fala, você não consegue mais baixar o Windows 10 para utilizar gratuitamente. Ou seja, quem não tem dinheiro para comprar o Windows 10 e quer ir para o Windows 10, vai utilizar aí um ativador que já rola aí na internet para você ativar ele. E isso com certeza vai abrir portas para mais vírus e para mais insegurança no Windows. No Linux você não terá esse problema, você vai baixar sua ISO grátis, sempre será grátis, com aplicativos grátis, livres, open source, beleza? Então você não terá esse problema. Isso são pontos, né? São pontos. Isso eu estou querendo levar vocês a pensarem a respeito e não empurrar vocês do Linux ou Windows goela abaixo.
Bem, fui obrigado a mudar de câmera aí, porque a câmera principal acabou a bateria, mas isso não vai nos impedir de continuar nosso bate-papo, tá? Agora eu gostaria de mostrar a parte dos jogos, né? Eu fiz alguns benchmarks, né? E eu vou mostrar na tela para vocês. Mas antes eu gostaria de esclarecer um ponto interessante aí que eu notei entre Windows e Linux no caso do AMD FX, tá? O que aconteceu? Me falaram que o meu AMD FX iria gargalar com a 970 GTX da Nvidia. Isso não aconteceu no Windows, tá? Roda tudo excelente, tudo muito bem. No entanto, no Linux eu tive uma queda de desempenho, tá? Não gargala também, não trava, mas eu tive uma queda de desempenho maior do que o que acontece com os Intel. Por que isso aconteceu? Na minha opinião, eu não entrei muito a fundo, eu não estudei muito a fundo, mas o que me parece é questão de otimização do FX, né, dos AMD para o Windows e Linux. No Windows ele é bem otimizado e no Linux ele não é tão bem otimizado. Ele, para quem conhece os AMD FX, sabe que ele tem 6 núcleos físicos e 6 threads físicos, tá? Então são 6 núcleos mais 6 threads. E talvez o OpenGL não esteja otimizado para reconhecer todos os núcleos 100% e todos os threads 100% do FX, tá? Então eu acredito que o Intel esteja mais bem otimizado para se jogar no Linux, mesmo utilizando uma placa como a minha, tá? Isso vocês vão notar nos testes que vão ser feitos no canal do FastOS e no canal do Madruguedes. Os dois têm Intel e os dois têm placas um pouco mais antigas que a minha, aliás, bem mais antigas que a minha, e inferiores à minha, tá? Mas vocês vão ver que no Linux eles vão ter um maior desempenho que eu, provavelmente, por causa dessa otimização de processadores. Outra questão, vocês devem estar pensando, é óbvio que o Windows ganhou o Linux em questão de desempenho. Eu afirmo, sim, o Windows, o DirectX 11 é mais bem otimizado para jogos do que o OpenGL do Linux, mas isso não quer dizer que eu não posso jogar no Linux. O que acontece é que muitos dos jogos eu vou ter que abrir mão de alguns filtros para ter um bom desempenho no Linux, enquanto que no Windows eu não preciso abrir mão de nenhum filtro. Eu posso jogar em 1080p com todos os filtros ativados no máximo e eu vou rodar com a 970 mesmo com o meu FX 6300, que me falaram que ia gargalar, não gargala, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, sem mais delongas, né, os resultados dos benchmarks que eu fiz. Eu utilizei mais jogos com benchmark físico, né? Utilizei o benchmark Unigine, né, Unigine Valley. Utilizei outros jogos aí com benchmarks fixos, né, que tem testes de benchmarks embutidos nos jogos. O único jogo que eu testei, que eu coloquei mais ou menos as médias, que não tem benchmark nele, é o CSGO, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês agora na tela. E temos aí na tela, né, o resultado do Unigine Valley, tá? Linux versus Windows. E eu achei interessante que ficou bem aproximado. E no mínimo o Linux nesse caso ganhou. O que acontece? O Unigine é uma ferramenta de benchmark que ela está otimizada, né? Então por isso a gente não nota aí uma grande diferença. Sim, há uma grande diferença aí na média e na máxima, mas no mínimo o Linux ganhou, como vocês podem ver aí nos testes, tá? À esquerda nós temos o Linux e à direita do monitor aí nós temos o Windows, beleza? Vocês podem ver aí e ficou aí bem pau a pau mesmo. Por quê? Porque o Unigine Valley é otimizado, tá? Aqui que nós começamos aí a ver as diferenças, né? Eu utilizei aqui o Grid Autosport setado no Ultra com 4 vezes MSAA
tá? Ele vai até 16, então eu tive que baixar aí alguma coisa para ele rodar em um nível aceitável, mas você pode ver que ali o mínimo teve uma quedinha ali de 26,64, mas isso não é uma queda constante, é uma queda ou outra que você nem chega a notar na jogabilidade. Então, no Grid Autosport eu teria que abrir mão de alguns filtros para que eu possa jogar de 60 FPS acima. Mas tem um ponto também, no jogo você não nota essas quedas todas. Inclusive nessa configuração, jogando normal, sem ser o teste de benchmark, eu consegui uma média aí de 50 a 60 FPS. Eu não vi queda para 34 nem para 26, mas no teste de benchmark você vê aí essas quedas aí, e você vê que o desempenho do Windows é muito superior ao do Linux nesse caso. Vocês podem ver aqui na esquerda, aqui no Linux, que eu estava testando, a temperatura da placa aqui chegou a 57 graus, né? É bem fria, né? No Fórmula 1 eu joguei tudo no Ultra, com todos os filtros habilitados, e eu consegui aí uma média que eu considero boa, jogável no Linux e no Windows. Essa superioridade, como vocês estão vendo, e é o dobro, né, de superioridade. O Fórmula 1, na minha opinião, foi bem portado para o Linux, ele está muito bem. Na jogabilidade eu não vejo aquela queda ali de mínimo para 35, ele fica a 60 FPS jogando, mas no benchmark a gente vê aquela queda ali, não chega a prejudicar o jogo, então você pode jogar belezinha no FX. Mas como eu falei, o Intel, com uma placa até inferior à minha GTX 970, consegue um desempenho melhor, tá? Com Intel. O problema aqui aconteceu com o FX, né? Que o FX não está bem otimizado no caso do OpenGL, beleza? Mas vocês podem ver que novamente o Windows ganhou aí, tá? Jogando eu não vejo aquelas quedas, ele fica também em 60 FPS. No Shadow of Mordor é que a gente sente, no caso do benchmark também, uma queda muito expressiva. Nesse caso, nesse jogo, tem umas quedas muito expressivas, e também no gameplay eu não sinto, não vejo essas quedas, tá? Mas no benchmark novamente afirmam que tem essas quedas, tá? E nesse caso eu tive que abrir mão de todos os filtros do Shadow of Mordor para conseguir esse desempenho no benchmark. E você pode ver que o Windows nesse caso é muito superior ao Linux, tá? Muito mesmo superior, isso aí não tem nem o que discutir, tá? Você vê ali o mínimo do Linux, 19 FPS, foi uma queda muito grande. E volto a falar, não é uma queda constante, é uma queda que você nem percebe na jogabilidade, mas no benchmark você nota essa queda, você vê essa queda lá, beleza? Mas no jogo, o jogo mantém aí, eu jogando com todos esses filtros desligados, eu percebo aí entre 55 e 80 FPS, tá? Às vezes cai aí para 44, mas ficam nessa média. No benchmark a gente nota aquela queda ali, que é bem expressiva, mas o Windows novamente ganhou, como já era esperado, porque o DirectX 11 é muito melhor otimizado do que o OpenGL, ainda mais para o meu FX 6300. E no Counter Strike CSGO, né, a gente nota aí que ficou pau a pau. Por quê? O Counter Strike ele não é um jogo pesado, e ele é muito, mas muito bem otimizado mesmo. É um jogo bem otimizado. Um jogo, se eu não me engano, os desenvolvedores escreveram ele do zero para o Linux. Então ele é muito bem otimizado. Você pode ver aí que as médias aí ficaram bem próximas. Eu joguei a média aí, mas essas médias não são bem confiáveis, né? Eu coloquei, segundo eu via na tela, né, a máxima ali que eu enxerguei no Counter Strike no Linux foi 263 e a máxima no Windows 275, mas a margem de erro deu empate, né? Deu empate, não tem o que discutir, tá? Isso aí eu joguei apenas o que eu pude observar no olhômetro, né? O chamado olhômetro. Não tem ferramenta de benchmark no CSGO para fazer os testes comparativos. E você vê aí o dinossauro, né? O gato ninja, que segundo
alguns sites, foi adotado aí pela Microsoft como sendo o mascote oficial do Windows 10. Eu não sei se isso se confirmou, mas na thumbnail, né, do canal, desse vídeo aqui, eu vou colocar esse gatinho aí montado no dinossauro versus o Tux, né, do Linux, que é o mascote do Linux. Então presume-se aí que o gato ninja seja um Windows 10, né, o mascote do Windows 10. Temos aqui a thumbnail que vai ficar lá no vídeo, na tela do nosso PC, beleza? O que é que eu concluo com tudo isso? Cada sistema tem seus problemas, cada um dos sistemas tem seu problema, tá? Não adianta eu dizer que o Linux é melhor, que o Windows é melhor. Ambos têm suas qualidades e ambos têm seus defeitos. Muitos vão defender o Linux e muitos vão defender o Windows. Eu não quero empurrar minha experiência, como já disse no início do vídeo, goela abaixo de ninguém, é apenas as minhas experiências pessoais. Eu gosto muito do Linux, pela sua segurança, sua estabilidade, pela sua leveza. Você não precisa formatar aí direto, de 3 em 3, 6 em 6, 1 em 1 ano. Você não precisa formatar, porque ele não vai ficar lento, ele não vai encher de vírus. Isso é um ponto muito forte. Muitos usuários vão levar isso em consideração, mas muitos outros usuários vão levar os jogos em consideração. Então, se você não quer abrir mão de nenhum filtro, continue no Windows. Mas se você não liga para isso, que é como eu não me importo em abrir mão de um filtro ou outro para ter um bom desempenho, fique com o Linux, tá? Você quer segurança, sem muita segurança, fique com o Linux. Você quer segurança no Windows, tome cuidado, não entre em certos sites, pague um antivírus, não pirateie, use o Windows original, compre o Windows, tá? Isso são pontos, eu estou colocando aqui pontos. Vocês decidem aí o que é melhor para vocês, o que vocês querem de verdade. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu falei muito, mas isso aí foi uma comparação geral. Eu quis comparar no geral para a gente ter vários pontos comparativos entre um sistema e outro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha aí o vídeo. Não se esqueçam de conferir no canal do FastOS, tá? O Renato, ele já publicou um vídeo comparativo, tá? O Windows versus Linux, segundo a visão dele. E o canal do Madruguedes, que é o do Bruno, que também terá comparativos Windows versus Linux. O que é que a gente pensou com isso? Não vamos fazer vários comparativos, porque eu tenho um hardware e eles dois têm outro tipo de hardware. Eu tenho um processador AMD, eles têm Intel. Eu tenho uma 970, o Renato tem uma 780, que é inferior à minha 970, é mais antigo um pouco, tá? O Bruno já tem outro tipo de hardware, beleza, galerinha? E eu vou deixar na descrição o meu hardware, né? O hardware que eu utilizei para fazer esses testes. Placa-mãe, que é uma placa-mãe simples, as memórias e a placa de vídeo. O HD não interessa, meu HD é mecânico mesmo, não interessa. Então, eu vou deixar aí todo o meu hardware na descrição. Beleza, galerinha? E até o próximo vídeo.